Então, nós vamos começar cantando Vós, criaturas de Deus Pai. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, aleluia, aleluia. Tu, sol dourado a refugir, tu, lua em prata a reluzir, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Tu, água pura borbulhar, em melodias vem cantar, aleluia, aleluia. Tu, fogo vivo aquecedor, infunde em todos novo ardor, oh louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Terra que a todos dás vigor, bem forte entoa o teu louvor, aleluia, aleluia. Frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Filhos e filhas do Senhor, vinde adorar-o com fervor, aleluia, aleluia. Dai glória ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou pedir ao irmão João Vitor a tirar-se do mudo e nos levar a Deus em oração, por favor. Estão me ouvindo, irmãos? Estamos. Os irmãos estão me ouvindo? Estamos sim. É porque às vezes eu deixo na caixinha e não funciona o microfone. Então vamos lá. Senhor meu Deus e Pai, louvado e exaltado seja o seu nome, meu Senhor. Oramos a Ti, Senhor, te apresentando este culto, Pai, pedindo para que a Tua boa mão, Senhor, nos sustente, que os louvores entoados ao Teu nome venham instruir-nos, Senhor, na direção que devemos andar. Que nós possamos com ele, Senhor, elevar, Senhor, as nossas vozes, exaltando, Senhor, a Tua obra, o Teu sacrifício, Senhor. Exaltando, Senhor, o Teu Espírito Santo que nos convence a cada dia dos nossos pecados. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor seja conosco, Senhor, que a Tua palavra, que logo mais será proclamada, venha nos instruir, Senhor, venha confortar os nossos corações, nos exortar, se assim for necessário, Senhor, e assim nos dar, Senhor, força, Senhor, para continuar conduzindo nossas vidas de acordo com as Escrituras, Pai. Te apresentamos cada família que está aqui hoje, nessa noite, Senhor, presente, mesmo que por um dispositivo eletrônico, Senhor, e pedimos que, pela Tua misericórdia, Senhor, faça-se a Sua vontade quanto a essa pandemia, Senhor, sendo do Teu inteiro agrado, que ela venha cessar, Senhor, para que não soframos mais, Senhor, essas perdas que têm sido recentes, Senhor. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar Deus está presente. Deus está presente, vamos adorá-lo reverentemente.
antes exaltá-lo. Deus está no templo, quietos, pois fiquemos, diante dele nos prostremos. Ao Senhor com temor, graças hoje damos e nos entoamos. Deus está presente, anjos lhe obedecem, sua glória reconhecem. Santo, 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 eis a melodia de anjos cheios de alegria. Ó Jesus, nossa luz, ouve a tua igreja que te honrar deseja. Faze que sejamos Deus e Pai amado, povo teu santificado. Adoremos todos com sinceridade tua glória e majestade. Com fervor, Salvador, hoje te imploramos, teu poder rogamos. Pegando a deixa da primeira parte dessa terceira estrofe, faze que sejamos, Deus e Pai amado, povo teu, santificado. Então nós vamos cantar, santifica a tua igreja. Os irmãos vão conhecer a melodia, embora nós normalmente não cantamos essa letra. Santifica a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, vem renova seu vigor, santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor, santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor. E este é o tema de Romanos 6, de 1 a 14, que é a nossa leitura bíblica. Vou pedir ao pastor Arthur ler para nós essa passagem. Tem que tirar o mudo, né? Romanos 6, de 1 a 14, se possível. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, para que, se fomos unidos, irmãos, versículo 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus.
Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-os a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Amém. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Nós vamos não esquecer da oferta, que todos nós devemos estar contribuindo, e nós vamos cantar mais 2 hinos que falam sobre a nossa entrega a Jesus Cristo. Esse que nós vamos cantar é uma melodia um pouco diferente. Nós vamos cantar e depois eu vou ver se os irmãos conhecem. Se não conhecem, nós vamos cantar de novo. O que darei a Cristo que se entregou por mim? Como hei de meu amor mostrar a quem me amou assim? Darei minha alma a Cristo, a Ele entregarei o meu futuro em suas mãos e nada temerei. E aí, quem conheceu faz assim, e quem não conhece faz assim. Vamos cantar de novo, então. Os que estão se mostrando não conhecem. Espera aí que eu vou colocar de novo. É linda essa melodia. Vamos cantar. O que darei a Cristo que se entregou por mim? Como hei de meu amor mostrar a quem me amou assim? Darei minha alma a Cristo e alegre entregarei o meu futuro em suas mãos e nada temerei. Darei meus dons a Cristo e sempre o louvarei. Os meus talentos, minha voz assim consagrarei. Darei meu corpo a Cristo, a mente e o coração. Por onde quer me mandar, meus pés o seguirão. Darei meus bens a Cristo, o pouco que eu tiver. Aceita e abençoa, ó Deus, é teu também meu ser. O que darei a Cristo que se entregou por mim? Darei a minha vida a quem me amou assim. É bonito esse hino. Vamos ter que cantar de novo. Nós cantamos essa letra, mas com outra melodia, se não me engano. E, antes da mensagem, teu santo amor, Jesus. Teu santo amor, Jesus, veio me alcançar. Meu ser aos pés da cruz, quero consagrar. Aceito, ó Salvador, de um grato pedido.
somente teu é meu coração, teu nome a exaltar, aos outros vou falar do teu amor sem par, vem me habilitar, dá-me, Senhor, mais fé e um amor real, pra te servir e ser muito mais leal, as almas a ganhar, sempre na luz andar, e meus irmãos amar, vem me habilitar. A nossa mensagem hoje à noite fica em Romanos 6. Enquanto eu subo lá e faço tudo o que eu tenho que fazer, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias mais uma vez em Romanos 6. Nós vamos falar sobre aquela parte do batismo no início de Romanos 6. E eu preciso parar esse vídeo para os irmãos não ficarem com tontura enquanto eu subo lá para o escritório. Boa noite, irmã Célia. Pastor Arthur, você consegue falar mesmo estando no mudo, né? Vi que seu microfone está mudado. Boa noite, irmã Josi. Hora de comer, Bastião. Vem para o culto. Tá bom, eu cheguei onde eu tinha que chegar. E estamos, como eu disse, em Romanos 6. Estamos falando sobre santificação em Romanos 6. Percebemos semana passada que o capítulo explica como a graça nos educa a negar certas coisas e a viver de certa maneira. Vimos também que o capítulo se divide em duas partes, cada qual começa com uma pergunta derivada de seu ensinamento, do ensinamento do apóstolo Paulo sobre a graça. Então, o capítulo 6 começa assim, espero que os irmãos estejam me seguindo no capítulo 6. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E aí ele responde: de modo nenhum.
Por que ele levanta esta pergunta? Ele levanta essa pergunta por causa de uma possível reação ao que ele escreveu no capítulo 5, versículo 20. Se você estiver com sua Bíblia, olha no versículo 20 do capítulo 5, onde ele diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Avultar significa destacar, ou trazer para frente. Então, a lei veio para fazer com que a transgressão, a ofensa, ficasse bem evidente. Aí ele diz, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. É isso que leva ele para fazer a pergunta do capítulo 6, vamos permanecer no pecado para que seja graça mais abundante? Alguns acham que Paulo está respondendo a alguém específico, ou no mínimo a uma objeção que ele tinha ouvido muitas vezes. Outros acham que ele está usando uma técnica de escrita chamada diatribe, onde no diatribe é uma forma de ensino grego, onde você faz afirmações, depois você levanta objeções, depois você responde a essas objeções. Eu não sei o que ele está fazendo aqui, mas eu sei que a questão que ele levanta exige uma resposta adequada. João, ele em 1 João 2:4, e refletindo o que Cristo disse em Mateus 7, de 15 a 20, João nos ensina que se os ensinamentos de alguém levam a uma vida de pecado, esse tal é um falso mestre. Deixe-me repetir isso. Se os ensinamentos de alguém levam a uma vida de pecado, essa pessoa que está ensinando dessa forma é um falso mestre. Devemos desconsiderar o que ele está dizendo. E é por isso que Paulo tem que responder essa pergunta. Deixe-me tentar mostrar o raciocínio da pergunta. Ele vem ensinando que a salvação é inteiramente pela graça e por meio da fé, e que obras e obediência à lei não tem papel algum na nossa salvação. A salvação é completamente gratuita. Não é isso que nós temos ensinado, seguindo o apóstolo Paulo? Mas se a salvação for inteiramente de graça, não adianta obedecer à lei, não adianta ir para a igreja, não adianta fazer caridade, nenhuma dessas coisas é necessária para eu ser salvo. Nenhuma dessas coisas me leva à salvação. Alguém vai perguntar, e então? Será que eu não posso viver no meu pecado? Será que eu não posso viver uma vida licenciosa e devassa? Será que a doutrina de Paulo, que a salvação é inteiramente de graça, será que esse ensinamento não levaria as pessoas a viverem nos prazeres da carne? E se Paulo não consegue responder essa pergunta de forma negativa e dar motivos convincentes pela sua resposta, devemos rejeitar ele como charlatão e impostor, como falso mestre. Por isso que ele levanta a pergunta e tem que responder. E aqui eu quero inserir uma observação que aprendi ao ler o comentário de Martin Lloyd-Jones. Ele diz assim que a pregação correta do evangelho verdadeiro, ou a pregação verdadeira do evangelho, sempre dá espaço a este questionamento. Se pessoas não fizerem esta acusação contra você, se for assim, então eu posso viver do jeito que eu quero. Se as pessoas não fazem esse tipo de objeção, é porque você não está pregando o verdadeiro evangelho. Eu acrescentaria isso, que isso também é um teste de sua doutrina de santificação e vida cristã.
se o que você ensina não leva pessoas a falar, mas se for dessa forma, todo mundo vai querer viver no seu pecado. Se essa acusação não é feita, ou não pode, se seu ensinamento não der brecha para as pessoas fazerem essa acusação, você não está pregando corretamente. Deixe-me dar alguns exemplos do que eu estou dizendo. Alguns de vocês vieram de igrejas que ensinam que o crente pode perder sua salvação. Eles dizem que tem que ser assim, senão as pessoas vão viver no seu pecado. Então, se você cometer um pecado muito, muito grande, ou voltar para o seu pecado, então você perde a salvação. Mas veja que, se este fosse o ensinamento correto, Paulo não teria que levantar a questão. Ele diria assim, e daí? Devemos viver no nosso pecado para que a graça seja mais abundante? E ele teria respondido, não, porque se você viver no pecado, você vai perder sua salvação. Né? Então, o ensinamento dele dá brecha para a acusação, e o ensinamento que você perde a salvação não dá brecha para essa acusação de que o ensinamento permite as pessoas a viverem como querem. Recentemente li um livro de 2 eruditos. Eles são evangélicos, eles estão dentro da corrente principal do evangelicalismo americano, ou seja, não estou falando de pessoas extremadas, pessoas eles dão aula num seminário bem respeitado, não estou falando de pessoas que estão no extremo, que fazem parte de uma seita. Estou falando de pessoas dentro do evangelicalismo que está corrente nos Estados Unidos, escreveram um livro recentemente afirmando que obras são necessárias para a salvação. Não no sentido que somos salvos por obras, ambos rejeitariam isso, mas eles dizem que a fé verdadeira produz obediência, e sem obediência nós não podemos ser salvos. Mais uma vez eu volto a dizer que, se fosse assim, a pergunta e a questão que Paulo levanta aqui não faria sentido, ele não teria que levantar a questão, porque ele está dizendo que obras não são necessárias para a salvação, que nós podemos viver nossas vidas sem produzir obras e ainda ser salvo. Há outros que afirmam que verdadeiros crentes não podem continuar em pecado, ou pelo menos não por muito tempo. Eles ensinariam que uma pessoa pode cair em pecado, pode cometer pecados muito, muito graves, mas que uma pessoa genuinamente salva sempre volta, porque ele tem o Espírito Santo dentro de si. Como eu expliquei semana passada, esta é a posição reformada que ensina isso. Eu mencionei o John Piper como um defensor dessa visão. Outro que defende essa visão da salvação, da vida cristã, é John MacArthur. Deixe-me dizer sobre esses homens, John MacArthur, John Piper, como eu diria sobre qualquer um. Eles ensinam muita coisa boa, mas a gente tem que avaliar tudo que eles dizem à luz da palavra de Deus. Só porque ele é bom em uma área, só porque ele ensina coisas certas em uma área, isso não significa que ele não pode falhar. Aliás, eu diria sobre mim mesmo. Você precisa avaliar o que eu digo à luz das Escrituras. Talvez você vai chegar à conclusão que eu estou errado em alguma coisa. Isso é permissível desde que você estiver se baseando nas Escrituras. E John MacArthur, nesta área, ele escreve dessa forma que, eu li o comentário dele, que uma pessoa genuinamente salva não pode viver no pecado. Mas Paulo levanta a questão
pelo fato que nós podemos sim viver no pecado, mas nós não devemos viver no pecado. Então, Paulo levanta a questão porque a doutrina de salvação pela graça, por meio da fé, sem obras, dá brecha para essa pergunta. E ele tem que dar uma resposta. Mas tão logo que ele levanta a questão, ele responde de forma muito forte, muito enfática. Ele diz, de modo nenhum. Por que não? Continua lendo no versículo. Ele diz que nós não podemos viver no pecado porque nós morremos para o pecado. Não é isso que ele diz? Ele diz, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Já que nós somos pessoas do tipo que morreram para o pecado, como é que nós podemos nos permitir a viver no pecado? Então, o crente, o salvo, não deve continuar no pecado porque ele morreu para o pecado. E essa é uma afirmação surpreendente do tipo que faz a gente responder, o quê? Repete, não entendi. Muitos tentam explicar aqui, nos comentários que eu li, o que Paulo quis dizer, mas ainda é cedo. É óbvio que Paulo só está tentando chamar nossa atenção e agora que estamos prestando atenção, ele vai explicar. Mesmo assim, nós podemos notar duas coisas sobre essa morte para o pecado. Primeiramente, essa morte para o pecado é algo que aconteceu a todos os salvos em um tempo no passado, um tempo indefinido. Então, ele está dizendo que todos nós que somos salvos, se você é salvo em Jesus Cristo, você morreu para o pecado. E a segunda coisa que nós precisamos perceber é que Paulo não está dando um mandamento, ele não está dizendo vocês precisam morrer para o pecado, mas ele está declarando um fato, vocês morreram para o pecado, vocês morreram para o pecado. E a gente pergunta, mas como assim nós morremos para o pecado? O que isso significa? Então ele começa a explicar nos versículos 3 e 4, onde ele diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Se você perguntar para Paulo, como assim nós morremos para o pecado, ele vai dizer, vocês foram batizados com Cristo, e quando vocês foram batizados com Cristo, vocês foram batizados na sua morte. É dessa forma que vocês morreram para o pecado. Nós temos que desembrulhar o que ele quer dizer por batizados em Cristo e batizados na sua morte. Mas antes de fazer isso, eu quero notar uma coisa. Ele diz, ou porventura ignorais. Poderíamos traduzir da seguinte forma, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Em outras palavras, ele está apelando a um ensinamento que todo cristão tinha. Ele não está apelando a um ensinamento que só os seus discípulos sabiam. Ele não está falando de algo que foi revelado especificamente a ele, o apóstolo Paulo. Lembra quando nós estudamos em Efésios, ele falando sobre a igreja, e ele disse que a ele foi dado uma revelação desse mistério, que é algo que era antes escondido, oculto, mas agora foi revelado. E Paulo é o apóstolo, o escritor do Novo Testamento que mais fala sobre a igreja. Mas o que ele está dizendo aqui não é algo que veio dele, é algo que todo cristão sabe. E isso vai ser importante. Porque lembra que Paulo nunca tinha ido em Roma. Ele está escrevendo para
para pessoas que não o conheciam, mas ele tinha certeza que eles conheciam essa doutrina do batismo em Cristo. Essa observação será importante mais tarde. E isso nos leva ao ensinamento principal desses versículos iniciais, que é que nós precisamos lutar contra o pecado. Nós não podemos continuar na prática do pecado, nós não podemos continuar vivendo no pecado, porque nós fomos batizados em Cristo Jesus. E para entender o que está dizendo, porque agora nós queremos saber o que é isso. Nós fomos batizados em Cristo Jesus, como é que isso faz com que eu não peque, ou que eu lute contra o pecado, que eu resista ao pecado? Então, isso, nós temos que responder a pergunta, e nós vamos fazer isso através de 3 perguntas que nós vamos levantar e tentar responder. A primeira pergunta é: que tipo de batismo Paulo tem em mente? Segundo, o que significa ser batizado em Cristo Jesus? E terceiro, como esse batismo nos guarda do pecado? Então, a primeira pergunta que eu quero levantar e responder é: que tipo de batismo Paulo tem em mente? No Novo Testamento, há 2 tipos de batismo para todo crente. E a gente encontra isso em Mateus 3:11. Os irmãos vão ter que mexer os dedos um pouco para achar as passagens. Mas em Mateus 3:11, quem está falando é João Batista, e ele diz assim: eu vos batizo em água à vista de arrependimento. Eu estou traduzindo de uma forma mais literal. Eu vos batizo em água. Sua versão provavelmente diz: eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Então, aqui nós temos os 2 tipos de batismo: o batismo em água e o batismo no Espírito Santo. E nós queremos saber que batismo Paulo tem em mente aqui. Ele está falando sobre o batismo em água ou ele está falando sobre o batismo no Espírito Santo? Muitos evangélicos creem que ele está falando sobre o batismo no Espírito Santo. E talvez, para explicar por quê, é interessante saber que a Igreja Católica não tem nenhum problema com esse versículo e acha que está falando sobre batismo em água. Por quê? Porque a Igreja Católica acha que o batismo em água salva. Eles acham que o batismo em água lava todos os pecados que foram cometidos até então, inclusive o pecado original. É por isso que eles batizam bebês, porque eles creem que se um bebê morre sem ser batizado em água, ou com água, esse bebê morre e vai para um lugar chamado limbo, onde não tem consciência de nada. Então, a Igreja Católica e outras igrejas cristãs que ensinam que o batismo faz alguma coisa, o batismo lava o pecado, o batismo salva, esses grupos acham que ele está falando aqui de batismo em água, porque você é batizado em Cristo, você é salvo do seu pecado. Muitos evangélicos concordam com que o batismo aqui relatado une a pessoa com Cristo. Mas eles diriam que, como o batismo em água não pode fazer isso, logo tem que ser o batismo no Espírito Santo. Essa posição é muito comum. Ele é falecido e está na glória, um professor de teologia, Roland McCune, que na sua teologia sistemática, e eu ouvi isso em sala de aula, que o batismo aqui une a pessoa com Cristo.
E como o batismo em água não une a pessoa com Cristo, mas o batismo no Espírito Santo une a pessoa com Cristo, então tem que ser o batismo no Espírito Santo. Outro que ensina isso é o Martin Lloyd Jones. Então não são apenas os dispensacionalistas, mas pessoas como o Lloyd Jones, que era reformado, também creem dessa forma. E eles citam 1 Coríntios 12, 13, uma passagem muito importante, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, que diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Veja isso, pois em um só Espírito todos nós que somos salvos fomos batizados em um corpo. Então, uma posição é o batismo no Espírito Santo. A minha posição é que Paulo está falando aqui sobre batismo em água. E deixe-me explicar por quê. No Novo Testamento, quando o batismo não é metafórico, o que eu quero dizer com isso? Você lembra quando Tiago e João pediram a Jesus que eles pudessem sentar um do lado do outro, de Jesus Cristo na glória dele? E ele respondeu: mas vocês são capazes de ser batizados com o batismo com o qual eu serei batizado? E eles falaram que sim. Que batismo é esse que ele está falando? Está falando sobre sua morte na cruz. Mais tarde ele fala da morte na cruz, ainda futura, como sendo um batismo. Então, tira esse exemplo de batismo como morte. Mas quando o batismo não está falando sobre o sofrimento e a morte de Jesus Cristo, sempre é batismo em água no Novo Testamento, a não ser que for seguido por essa frase, no Espírito. Há apenas 3 ocorrências onde as pessoas debatem se isso é verdade ou não. Duas aqui nesse capítulo, Romanos 6, que nós estamos olhando, e o outro em Gálatas, capítulo 3, e eu vou ler o versículo para vocês, versículo 23, que diz, eu estou com não é Gálatas 3, 23, é outro versículo que eu não leio. Versículo 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Versículo 27, se não me engano. Bem, eu creio que essas 3 ocorrências se referem não a batismo no Espírito Santo, mas batismo em água. E deixe-me dar mais algumas razões. E agora nós vamos ter um pouquinho de aula de grego. Tá pronto? Tá pronto para aprender um pouquinho de grego hoje à noite? Há 2 palavras traduzidas em português. E eu vou colocar isso para os irmãos verem isso. Há 2 palavras traduzidas em. Primeiro, é essa palavra aqui. Tá vendo? Tá vendo o meu cursor aqui? Esse Vzinho não é um V, é a letra nun, e é o nosso N. En, que significa dentro de. Por exemplo, se o grego estivesse falando a bola está na caixa, usaria a bola está em caixa. Mas tem uma outra palavra, eis, que significa para dentro de, ou a. A ideia é que tem um pouquinho de direção, movimento em direção a. Então, se o grego fosse falar, coloque a bola na caixa,
ele não usaria en aqui em cima, ele usaria eis. Coloque a bola adentrando na caixa. Eis caixa. Isso é importante sabermos. Por quê? Porque quando essas preposições seguem a palavra batizar, em grego é baptizein, eles têm significados diferentes. Por exemplo, baptizein, ou batizar, seguido por en, fala sobre a substância na qual a pessoa é mergulhada. Baptizein, seguido por eis, fala sobre a qualidade ou significado ao qual o batismo aponta. Sem exceção no Novo Testamento. E o nosso exemplo é Mateus 3,11, que eu li há pouco. Eu vos batizo em água. No grego, é a preposição em. Ou seja, eu te mergulho em água. E a nossa tradução diz para o arrependimento, mas a palavra é eis, ou com vistas ao arrependimento, ou significando o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos mergulhará, ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo, provavelmente uma referência ao julgamento. Mas está vendo que batizar em água e batizar no Espírito Santo são paralelos? Eu batizo, eu mergulho vocês em água, mas vem Jesus Cristo e ele vai mergulhar vocês no Espírito Santo. Mas eu batizo vocês em água para quê? Significando o arrependimento. Se não tiver esse eis aqui, é dois meninos brincando na piscina. Um fica mergulhando o outro, né? De brincadeira. O batismo tem que ter uma referência, um significado, senão é apenas uma pessoa molhando o outro. Então, eu te batizo em água, significando o seu arrependimento. Mais tarde, nós seríamos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas sabe que preposição seria que é usado? É eis, não em. Eu não sou batizado no nome do Pai, mas eu sou batizado com referência ao nome do Pai, com referência ao nome do Filho, com referência ao nome do Espírito Santo. E em Atos 2, Pedro diz que para as pessoas que se arrependeram, que eles deveriam ser batizados para, a palavra é eis, para a remissão dos pecados, ou seja, eles devem ser batizados com referência ou simbolizando a remissão de seus pecados. Então, no Novo Testamento, baptizein com en é a coisa no qual você é mergulhado. Baptizein com eis é a qualidade ou significado ao qual o batismo aponta. Aí vem a pergunta: qual que nós temos aqui em Romanos 6? É batismo em Cristo ou ex-Cristo? A resposta é que somos batizados ex-Cristo, ou com referência a Cristo. Isso significa que esse batismo do qual Paulo está falando em Romanos 6, ele não está dizendo que nós fomos colocados em Cristo, que seria o batismo do Espírito Santo, mas que o crente foi batizado com referência a Cristo. Finalmente, pensando mais uma vez na passagem em 1 Coríntios 12, que diz que em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Veja a função do batismo no Espírito Santo. A função do batismo no Espírito Santo não é nos dar o dom de línguas,
não é nos dar capacidade para viver a vida cristã. O batismo no Espírito Santo, ou do Espírito Santo, é para nos unir em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Mas será que Romanos 6 está falando sobre a união do corpo de Cristo, o fato que nós todos somos unidos em Cristo? A resposta é não. Ele está falando sobre a nossa santificação, não sobre nossa união. Já que esse batismo não é qualificado com no Espírito, mas com ex-Cristo, e já que ele não está falando da união de todos os cristãos em um só corpo, creio que Paulo está falando sobre o batismo em água. E lembra o que eu disse antes de entrar aqui, que Paulo falou, vocês não sabem que todos nós fomos batizados, que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Ou seja, ele está fazendo referência a algo que todos os cristãos sabiam, até mesmo aqueles que Paulo não havia ensinado. Logo, seria muito mais provável que ele estivesse referindo-se ao batismo em água que todo cristão sabia, do que o batismo no Espírito Santo, que imagino que tinha alguns cristãos que não sabiam do batismo no Espírito Santo. Mas todo cristão verdadeiro, na época do Novo Testamento, era batizado imediatamente em água. E já que Paulo não explicou que ele estava falando sobre o batismo no Espírito Santo, ele com certeza estava falando sobre o batismo normal, o batismo em água, e todos os crentes daquela época entenderiam que ele estava falando sobre isso. Então, a primeira pergunta, que tipo de batismo Paulo tem em mente? Minha resposta é, ele está falando sobre batismo em água e não em batismo no Espírito Santo. Segunda pergunta que nós precisamos fazer é o que significa ser batizado ex-Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus, como é traduzido. Há duas posições aqui. A primeira posição é que isso significa que nós fomos unidos com Cristo. Aliás, essa é a posição majoritária. Quase todos os evangélicos creem que o batismo em Cristo se refere à nossa união com Cristo. Lembra que a Bíblia fala muito sobre estarmos em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso é um exemplo. Nós somos abençoados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, diz Efésios 3, capítulo 1, versículo 3. Então, Paulo fala muito sobre a nossa união com Cristo. É por isso que alguns, como Martin Lloyd Jones, acham que tem que ser batismo no Espírito Santo. Por quê? Eles dizem que o batismo em água não nos une a Cristo. E ele está certo, o batismo em água não nos une a Cristo. Outros, como Douglas Moo, um grande erudito, um dos melhores eruditos em grego do Novo Testamento, ele acha que está falando sobre a nossa união com Cristo, mesmo que ele entende que o batismo aqui é em água. Como que ele explica isso? Ele diz que não é o batismo em si que nos une a Cristo, mas que o batismo representa a nossa fé. O batismo é o rito inicial de entrada na fé cristã. E quando uma pessoa é batizada, é porque ela crê em Jesus Cristo e é essa fé que nos une a Cristo. É isso que ele diz. É o batismo como rito inicial da fé cristã. É por isso que é interessante saber
que no Novo Testamento as pessoas eram batizadas tão logo criam em Cristo. Interessante que nós, às vezes, fazemos um apelo, pregamos o Evangelho e dizemos, se você quer colocar sua fé em Jesus Cristo, se você quer ser salvo, levante uma das suas mãos ou venha para frente. E a pessoa vai para frente e eu já conversei com pessoas que falam, não, eu fui à frente ou eu aceitei Jesus, estão falando do fato que eles foram para frente. Você não vai ver essa prática no Novo Testamento. Sabe por quê? Porque em vez de dizer venha à frente ou levante uma das suas mãos, eles diziam assim, se você quer colocar sua fé em Jesus Cristo, vamos ser batizados. Deixe-me batizar você. E todo mundo que era batizado, o batismo ainda tinha seu significado muito forte. Todo mundo entendia que se uma pessoa fosse batizada, ela estava declarando ser seguidora de Jesus Cristo. Era uma coisa pública e inegável. Então, as pessoas respondiam ao Evangelho com seu batismo. Não tinha um espaço de tempo, não tinha classe de batismo, não tinha muita doutrina. As pessoas que entendiam o Evangelho iam para o rio ser batizado. E é por isso que pessoas como Douglas Moo acham que o batismo ainda pode ser união com Cristo, mesmo que não é o batismo que faz isso, mas a fé que faz isso. Eu prefiro uma outra posição, e eu vou explicar por quê. Nós vimos semana passada que a base da santificação é nossa regeneração e não a nossa união com Cristo. A santificação ocorre porque o Espírito Santo vem habitar em nós, não porque nós fomos unidos com Jesus Cristo. E embora estejamos em Cristo, isso não parece ser a base que Paulo usa para nos motivar a viver vidas cristãs distintas. Também ele está falando aqui de algo que todos entendiam, que quando foram batizados, estavam dizendo que agora eram seguidores de Jesus Cristo. Ao serem batizados, estavam voluntariamente afirmando a morte de que Cristo morreu pelo pecado, ele morreu por mim e por meu pecado. Eu tomo a morte dele como sendo por mim. Ou seja, eles estavam se identificando com a morte de Cristo. É isso que eu acho que é o significado. Quando Paulo diz que vocês foram batizados em Cristo Jesus, ele está falando sobre o batismo deles em água, mas se identificando com Jesus Cristo, com sua morte e sua ressurreição. Como quando os seguidores de João Batista estavam sendo batizados para o arrependimento, eles não estavam sendo batizados dentro do arrependimento, não estavam se unindo com o arrependimento, eles estavam sendo batizados simbolizando o arrependimento. Dessa forma, quando as pessoas cristãs eram batizados, eles não estavam sendo unidos com Cristo, mas eles estavam simbolizando que agora eram cristãos, eram seguidores e crentes em Jesus Cristo, estavam se identificando com a morte e ressurreição de Cristo. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios 10, versículos 1 a 2, porque nesse versículo nós temos a mesma construção gramatical de Romanos 6, 3 e 4. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 e 2. Paulo está falando sobre os patriarcas dos judeus. Ele diz, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Ele está falando aqui do quê?
da saída do Egito, dos judeus, e o fato que eles estavam debaixo da nuvem, que era a manifestação da presença de Deus, e que Deus abriu o mar e eles passaram em terra seca. Nota o que ele diz no versículo 2: tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Interessante isso, né? Eles foram batizados em nuvem, na nuvem, e em mar, no mar, com respeito, literalmente, ex-Moisés, como nós fomos batizados em água, com respeito a Cristo. De que forma foram batizados ex-Moisés? Foram misticamente unidos a Moisés? Não, é claro que não. Eles, ao passar pelo mar, se identificaram voluntariamente com Moisés. E nós temos o versículo de Êxodo 14, 31, que comprova isso. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, isso depois que eles tinham acabado de atravessar o mar e os egípcios morreram. Viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou, creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Esse é o batismo em Moisés. Esse versículo, Êxodo 14, 31. Da mesma forma, quando nós fomos batizados em Cristo, pensando na preposição eis, nós estávamos nos identificando com a nossa fé em Jesus Cristo e com a morte e a ressurreição dele. Pensando dessa forma, há outras coisas interessantes na passagem em Romanos 6. Olha, volta comigo para Romanos 6 e olha no versículo 5. Romanos 6, 5 diz assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também da sua ressurreição. Essa segunda, na semelhança, não está no grego original. Eu entendo porque eles colocaram, porque parece que deve ter, que era para entender que ele estava dizendo isso, mas eu discordo. Então, deixe-me dar uma tradução mais literal. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também da sua ressurreição. Mas espera aí, nós não fomos unidos na morte de Cristo? Sim, mas não é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele diz que nós fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Como assim? O batismo se assemelha à morte e sepultamento de Jesus Cristo. Então, esse na semelhança aqui tem deixado os que pregam que Paulo está falando sobre a união com Cristo coçando a cabeça. Espera aí, eu pensei que nós fomos unidos com ele na sua morte. Não, não é isso que Paulo diz. Ele diz que nós fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. O batismo se assemelha à morte e o sepultamento de Jesus Cristo. Olha comigo agora em Romanos 6, 17. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E isso realmente deixa a gente coçar. Não forem obedientes à doutrina, mas Paulo diz que eles foram obedientes à forma da doutrina. E a doutrina não foi entregue a eles, mas Paulo diz que eles foram entregues à forma da doutrina. Faz sentido se a forma de doutrina é o batismo. Eles foram entregues ao batismo que ensina. E ele está dizendo que, graças a Deus, que quando eles foram batizados, estavam sendo sinceros e não fingidos. Vocês conheceram o pastor Márcio durante o nosso retiro de carnaval. Ele conta que no dia que ele foi batizado,
ele foi batizado com pelo menos mais uma outra pessoa. E essa outra pessoa foi batizada no mesmo dia que ele foi batizado e nunca mais retornou à igreja. Ou seja, o batismo dele foi um batismo fingido. Ele não seguiu de coração, ele não obedeceu de coração esta forma de doutrina, o batismo, que ele foi entregue. Ele obedeceu só do lado de fora, mas não do lado de dentro. Então, que tipo de batismo? Batismo em água. O que significa ser batizado em Cristo Jesus? Significa que eu me identifico publicamente com Jesus Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Estou dizendo que eu creio em Jesus Cristo e que eu tomo a morte, sepultamento, ressurreição dele para mim. É isso que significa. Agora vem a pergunta toda importante. Como esse batismo nos guarda do pecado? Como esse batismo nos guarda do pecado? O segredo, creio eu, é entender que Paulo não está dizendo que permanecer no pecado é impossível ao cristão. O que ele está dizendo é que não faz sentido, é idiotice, é uma incoerência. Pessoas como John MacArthur ensinam que um crente não pode, é incapaz de permanecer no pecado. Mas Paulo não está dizendo que ele é incapaz, ele está dizendo que ele não deve, que não faz sentido, que é incoerente. Por que é incoerente? Primeiro motivo, por causa do seu batismo. Ele está dizendo que nós que fomos batizados, sabemos que fomos batizados voluntariamente em Cristo. Ou seja, nós ouvimos o evangelho pregado, nós percebemos que nós éramos pecadores, que merecíamos o castigo de Deus, que não havia nada que nós podíamos fazer para nos salvar, mas que Jesus Cristo, enviado por Deus, fez tudo. Ele morreu a nossa morte, ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele fez tudo isso para conseguir o perdão do nosso pecado, mas também nos livrar do nosso pecado. Cristo morreu pelos nossos pecados. E nós, ao sermos batizados, estamos dizendo, eu creio, eu sigo, isso é para mim, eu faço parte disso, eu me incluo nas pessoas que Jesus Cristo salvou. Estávamos dizendo que agora estamos nos identificando com tudo que Cristo representa, inclusive a sua morte. Como a morte dele quebrou o vínculo que ele tinha com o pecado, quebrou o nosso vínculo também. Ele morreu para o pecado e nós nos identificamos com esta morte. Versículo 4 indica que o batismo parece um sepultamento, né? Cristo foi crucificado na cruz. O batismo não parece uma crucificação, mas quando a pessoa é colocada debaixo da água, parece que está sendo sepultado. E o sepultamento comprova a nossa morte. Quando nós somos colocados debaixo da água, é uma das razões porque nós batistas cremos que o batismo é somente por imersão em pecado. Quando nós somos colocados debaixo da água, nós estamos representando o nosso sepultamento com Cristo, que comprova a nossa morte com Ele. E quando levantamos e saímos da água, estamos simbolizando que, como Cristo ressuscitou para viver uma vida nova, nós também ressuscitamos para viver com Ele. Então, essa é uma razão porque nós não devemos continuar no pecado, porque nós voluntariamente morremos para o pecado. Nós nos identificamos com Jesus Cristo no nosso batismo. Em segundo lugar, porque por causa do futuro que isso nos garante. Volta ao versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, que é o batismo, certamente o seremos também da sua ressurreição.
Nota o verbo futuro aqui. Nós seremos unidos com ele na sua ressurreição. Não que nós seremos unidos com ele na semelhança da sua ressurreição, nós seremos certamente unidos com ele na sua ressurreição. Muitos falam que Paulo só usou o futuro aqui para falar de uma coisa lógica, que se uma vez que você morreu, foi unido com ele, se uniu com ele na morte, e logo segue que você é unido com ele na ressurreição. Mas aqui ele está falando que é uma coisa futura. Essa ressurreição já aconteceu para Jesus Cristo, mas ainda não aconteceu para nós. Uma senhora que trabalhou por anos e anos e anos no Brasil, se eu mencioná-la, alguns de vocês vão saber quem é. Ela era uma senhora americana e ela faleceu recentemente, já velhinha, quase 90 anos. E eu estava lendo no Facebook uma das coisas que um dos filhos dela escreveu sobre toda a experiência, né? Lamentando a morte da sua mãe, falando muito bem dela, e ela realmente foi um grande exemplo de senhora. Mas esse filho disse assim, agora ela tem um novo corpo. Por Deus, ela não tem um novo corpo. Se ela tem um novo corpo, é só provisório. O novo corpo ela vai ganhar na ressurreição. Nossa esperança não é que quando a gente morre, nós vamos estar na presença de Cristo, sim, mas a gente vai estar incompleto até ressuscitarmos. Essa ressurreição ainda é futura, e o que Paulo está dizendo é que se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, se fomos batizados, e o nosso batismo foi genuíno, e não falso como o amigo do Márcio que foi batizado no mesmo dia, mas estava fazendo uma declaração falsa. Se nosso batismo for genuíno e nós estivermos, através do nosso batismo, indicando a nossa fé em Jesus Cristo, Paulo está dizendo, é garantido, você será ressurreto. O nosso destino, se nós cremos no Evangelho, nosso destino é viver eternamente sem pecado com Cristo. Se não era isso que você queria, você escolheu a religião errada. O seu batismo diz, se você... Só Deus conhece os corações, entende isso? Só Deus conhece os corações. Mas se o seu batismo foi um batismo genuíno, mediante a sua fé em Jesus Cristo, um dia você vai ser ressurreto com um novo corpo, um corpo glorificado, da mesma forma que Jesus foi. É uma garantia que você vai viver um dia sem pecado. Nós estamos estudando Filipenses, e quando nós chegarmos em Filipenses 3, vai ficar muito, muito claro. Mas veja o versículo 12. Filipenses 3, 12. Não que eu o tenha já recebido, ele está falando sobre a perfeição, ou o alvo. Ou não que eu tenha já obtido a perfeição, e noto que ele diz, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Não é maravilhoso isso? Cristo morreu para me conquistar e me tirar do meu pecado, não apenas me salvar da culpa do meu pecado, mas me livrar da presença do pecado. Ele me conquistou para isso. E enquanto esse dia não chega, eu luto, eu prossigo para conquistar o mesmo alvo. Um dia eu vou chegar no céu e vou ser livre do meu pecado, mas enquanto esse dia não chega, eu luto para me livrar do meu pecado. Essa é a razão porque eu não devo
permanecer no pecado. Eu me identifiquei com Cristo na sua morte e sua ressurreição. Como é que eu posso cogitar uma coisa dessa? Irmãos, nós precisamos começar a dar ao nosso batismo a importância que ele perdeu. O nosso batismo se tornou, eu creio, com muitos, se tornou algo meramente simbólico. O problema não é com a parte simbólica. Sim, o batismo é simbólico. O problema está com essa palavra meramente. Sim, o batismo é simbólico da nossa morte, sepultamento e ressurreição com Cristo. Mas não é meramente simbólico. Por quê? Porque o nosso batismo é uma profissão de fé e confiança nele, uma identificação voluntária com ele, com o que ele fez. Ou você só estava sendo batizado porque era exigido para ser membro da igreja. Se você estava mentindo, aí o batismo não é nada para você. Mas se você estava sendo sincero, viver no pecado não faz sentido para você. Porque quando você foi batizado, você estava dizendo, eu morro com Cristo para o pecado. E quando você colocou sua fé em Jesus Cristo e logo em seguida foi batizado, você estava garantindo a sua vida eterna com Cristo sem pecado. E Paulo está dizendo, vamos viver coerentemente. Você disse que estava seguindo Jesus Cristo. Você disse que morreu com ele quando você foi batizado. Então vamos viver com ele. Não vamos continuar no pecado. É isso que o nosso batismo nos ensina. Não vamos esquecer. Nós fomos batizados em Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelo simbolismo tão poderoso do nosso batismo. Obrigado por Jesus Cristo que veio e nos salvou, mas obrigado que nós podemos crer nele e podemos um dia demonstrar nossa fé, expressar nossa fé quando nós fomos batizados. Ajude-nos a viver de forma coerente com o nosso batismo. Ajude-nos a entender que nós morremos com Cristo para o pecado e que o batismo simbolizou isso. E que agora estamos vivos para viver por Ele, para conquistar aquilo para o qual Ele nos conquistou. E um dia, essa luta vai cessar quando chegarmos na Tua presença. E nós anelamos esse dia, quando estaremos desvencilhados completamente do pecado, livres da presença do pecado, e não apenas da sua culpa. Ajude-nos a lutar para isso, para a tua honra e glória. Amém. Podem se desmudar? Amém, pastor. Muito obrigado. Alguma pergunta, dúvida, reclamação? Eu tenho uma pergunta. Faça. 6:4. Sim. Falando. Como foi sepultado com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, em novidade de vida, que dúvida, o que é? Essa novidade de vida o quê? Em novidade de vida. Sim. Assim também andemos nós em novidade de vida. É o versículo 4. O que é novidade de vida? O que é em novidade de vida? O que ele está dizendo é que, e veja que ele está nos exortando aqui, que vou entrar nisso a próxima vez que eu tratar de Romanos 6,
Mas o fato é que nós morremos para o pecado, mas não continuamos mortos. Nós temos uma vida nova, só que essa vida nova é uma vida diferente da vida que nós tínhamos antigamente. No versículo 6, ele vai dizer assim: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Esse velho homem aqui não é a nossa velha natureza, ou a nossa tendência para o pecado. Ele está falando, o nosso velho homem era tudo que éramos em Adão. Lembra quando o pastor Arthur pregou em Romanos 5, de 12 até o final do capítulo? Ele fala que todos em Adão morrem, mas em Cristo são vivificados. Quando nós colocamos nossa fé em Jesus Cristo, nós paramos de estar em Adão e começamos a estar em Cristo. Começamos a ser unidos, a ser identificados com Cristo, e esse homem que nós éramos em Adão morreu. Nós não somos mais essa pessoa. Agora, isso não significa que o pecado foi eliminado, porque ele diz para que o corpo do pecado seja, e nossa tradução diz destruído, mas não é destruído, seja neutralizado, para não para que não sirvamos o pecado como escravos, servirmos o pecado como escravo. Ou seja, quando nós colocamos nossa fé em Jesus Cristo, nós nos identificamos com Cristo, nós paramos de ser o que nós éramos antes da nossa fé em Jesus Cristo. Esse homem que estava em Adão, esse homem velho, essa pessoa que éramos, morreu. E agora nós fomos ressuscitados, uma nova pessoa, para viver com Cristo hoje em dia, para podermos vencer o pecado, dizer não para o pecado e sim para Deus. Ele vai fazer uma advertência no versículo 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E aí ele vai dizer no versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Então, por um lado, ele está dizendo que a ressurreição do nosso corpo é futuro, mas que nós somos uma pessoa nova hoje. Por quê? Por causa da nossa fé em Jesus Cristo. 2 Coríntios 5:17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e se fizeram novas. Tudo que era do passado se passou. E agora tudo é novo. Nós estamos vivendo vidas novas que não precisamos nos submeter mais ao pecado. É isso que ele está dizendo. Entendi. Obrigada, pastor. Ele vai dizer, o que ele disse hoje, que nós lemos hoje, ele disse, nós não devemos viver no pecado. Ele vai dizer, a partir do versículo 5, nós não precisamos servir ao pecado. São duas coisas diferentes. Nós não devemos e não precisamos. Sim. Muitas vezes a gente cai no pecado e pensa, mas eu não tenho como evitar. Não, tem sim. Se você é crente em Jesus Cristo, você não tem que cair em pecado. A gente cai, mas não precisa. Obrigado, pastor. Nada. Resolveu a dúvida? Sim. É o que eu estava pensando. Mas eu precisava de uma explicação melhor. Tá bom. Mais alguma pergunta? Estejam lendo e preparando Filipenses. Capítulos 3 e 4 é o que nós vamos considerar essa semana, mas leia o livro todo 4 vezes. Não, tá errado. Para de me fazer ler. Boa semana, irmãos. Deus abençoe. Marcélia.